Olá, meu nome é Wanderson Lopes e você está no canal Uma Só Fé, para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Vamos para o livro de Levítico, capítulo 16, versículo 5, que diz assim: E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para holocausto. Então, primeiro questionamento: por que se escolhia 2 bodes e não apenas um bode? Por quê? 2 e não apenas um bode, né? Aqui diz que os 2 bodes eram escolhidos da congregação para expiação do pecado. Isso quer dizer que os 2 bodes fazem expiação, os 2 bodes derramam o seu sangue para fazer expiação do pecado? Vamos ver que não. No versículo 8 diz assim: E Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Então, aqui no versículo 8, vemos que era escolhido 2 bodes, porque um seria escolhido para o Senhor e o outro para Azazel. E vamos ler o verso 9, que diz assim: Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cai a sorte pelo Senhor. Vamos parar aqui na vírgula. Veja, agora Arão fará chegar o bode sobre o qual cai a sorte pelo Senhor. Então o bode chegou, né, perante Arão, trouxe ali o bode, caiu a sorte para o Senhor. Então o que vai fazer com esse bode que caiu a sorte para o Senhor? Vamos continuar no versículo 9. Depois da vírgula, diz assim: E o oferecerá para expiação do pecado. Veja, com este bode que foi escolhido para o Senhor, era feita a expiação do pecado. Ponto. Ponto. Acabou-se. Com este bode era feita a expiação do pecado. E o que faria com o que era feito com outro bode, que era apresentado no verso 10, vai dizer: Mas o bode sobre o que caía a sorte para ser bode Azazel, o bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor. Veja, esse bode, ele não participava da expiação, ele não tinha parte ali no processo de purificação do santuário, que nós sabemos que ele está sendo representado o plano da salvação. Jesus era representado pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que era sacrificado. Então, este bode aqui, ele é apresentado vivo. Então, ele não tem parte na expiação do pecado. Vamos continuar. Apresentar-se-á vivo perante o Senhor. É interessante que esse bode era apresentado vivo. Agora diz assim: para fazer expiação com ele. Esta expressão é muito interessante, para fazer expiação com ele. Se o correto for que era para fazer expiação com ele, com este bode, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário, aqui a expiação com este bode não diz que com este bode era feita a expiação do pecado. Pode ler o versículo 10 com calma, que você vai ver que não está dizendo aqui que era feita a expiação com este bode vivo do pecado, porque não tem como fazer expiação do pecado se o bode continuar vivo, concorda? Se os 2 bodes permanecessem vivos, tinha como fazer expiação do pecado? Sim ou não? Não, é claro que não. Sem derramamento de sangue, no livro de Hebreus fala, não há remissão de pecados. Então era necessário sim que fosse derramado sangue para que houvesse remissão, perdão de pecados, para que a humanidade pudesse ser salva. Tinha que haver um derramamento de sangue, tinha que haver morte. O salário do pecado é a morte. Jesus tinha que morrer. Então o bode vivo não pode representar Jesus. Aqui diz: se o correto fosse que esse bode faz expiação, e aqui a expiação seria o quê? Se a expiação é uma purificação, é o perdão do pecado, expiação não tem outro significado, então o correto não é que com este bode ele era para apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação do pecado. A tradução aqui, ela não é a melhor tradução.
Tem um judeu chamado Rashi, que ele acredita, ele entende que a melhor tradução aqui da palavra alav, que é com ele, esse com, alav, a melhor tradução aqui seria para fazer expiação diante dele. A palavra lave pode ser traduzida diante, perto. Então, perto dele, diante dele. Então, perto deste bode que está vivo, seria feita expiação com o bode que morreu. Diante deste bode que está vivo, seria feita expiação com o bode que morreu. Então, o significado melhor da palavra que com ele ou sobre ele, que outra tradução vai trazer, seria diante dele, diante, perto, próximo. A expiação seria feita perto do bode emissário, próximo desse bode, que também é chamado de bode Azazel. Então, ele seria feito com o sangue do outro bode. Vamos para o versículo 20. O verso 20 vai resolver a questão. O verso 20 diz assim: havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Então preste muita atenção aqui, no versículo 20. Havendo, pois, acabado de fazer expiação. Então foi feita expiação por tudo. Pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Foi feita a expiação, a purificação. Depois de feita a remoção dos pecados, a expiação, então, diz aqui no versículo 20, acabado de fazer a expiação. A expiação acabou. Terminou a expiação. Não existe mais expiação depois que acaba a expiação e depois que termina a expiação. Concorda? Então, fará chegar o bode vivo. Então, fará chegar o bode vivo. Depois de feito o quê? A expiação pelos pecados do povo. E o versículo 21 diz assim: e Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Verso 22, assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto. Muito interessante essa figura do bode vivo, o bode Azazel. Ele representa Satanás e todos os seus seguidores, que não tem mais solução para eles. Eles deverão levar sobre si os seus próprios pecados. Eles irão pagar a sua própria dívida com a sua própria vida. Então, Satanás será enviado para o deserto. Não Jesus. Jesus nunca foi enviado para o deserto. Que está uma representação do pecador impenitente, aquele que não tem mais jeito, que a condenação dele é o quê? A morte. Ele levará sobre si os seus pecados. Representa Satanás, que levará sobre si os seus pecados. Os pecados que Satanás cometeu, ele carregará sobre si. Ele será responsabilizado pelos pecados que ele cometeu. Então o bode aqui representa o próprio Satanás, que carregará as suas próprias iniquidades, o seu próprio pecado. Ele será responsabilizado por todos os pecados que o povo de Deus cometeu. Satanás não tem parte na expiação, não tem parte no plano da salvação. Ele vai ser responsabilizado apenas pelos pecados que ele cometeu e pelos pecados que ele fez o povo de Deus cometer. Ele foi cúmplice. Então ele receberá a sua parte. Será castigado no final do milênio. No capítulo 20 fala sobre o milênio e é comparado aqui ao deserto. Então Satanás será enviado para o deserto. É interessante que este bode, ele não era sacrificado, não era morto. Esse bode continuava vivo e ele era enviado para o deserto com os pecados.
Os pecados eram colocados sobre ele. Então a responsabilidade, ele era responsabilizado pelos pecados que o povo de Deus cometeu. Então ele irá pagar pelos seus pecados pessoais e pelos pecados que o povo de Deus, que ele fez o povo de Deus cometer. Então este é o significado do bode Azazel. Ele não tem parte no plano da salvação, mas será responsabilizado pelos pecados que ele fez o povo de Deus cometer e pelos seus próprios pecados. E assim como o bode era enviado para o deserto e passava um bom tempo lá e certamente morreria no deserto, Satanás também morrerá aqui nesta terra, será destruído com fogo e enxofre. Ele não escapará da destruição final. Então este é o significado correto do bode Azazel. Não pode representar o nosso Senhor e Salvador, porque este bode não faz expiação pelo pecado e não derrama seu sangue por ninguém. Representa Satanás, que será responsabilizado pelos pecados do povo de Deus e será destruído juntamente com todos os seus simpatizantes no lago de fogo e enxofre.